Se você prestou atenção no título desse vídeo, viu que hoje não é sobre projeto, nem é sobre obra e nem uma ideia de quinta. Hoje é para esclarecer uma dúvida. E talvez a dúvida que você, que já pensou em construir aqui no Brasil, tenha, que é por que a gente segue construindo praticamente igual a 1500? Será que a construção ela não evoluiu nesse tempo todo? Por que lá nos Estados Unidos as coisas parecem que fluem melhor, que a obra é mais rápida? Tipo aqueles irmãos da obra, que os caras começam uma obra rapidinho, refazem toda uma casa e em 90 dias a pessoa está morando. Aqui no Brasil, sabe que às vezes um banheiro demora um ano para reformar. E não é mentira. Então se você também já pensou sobre isso e tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Eu sou o Fifo. E eu sou a Carol, e o nosso vídeo de hoje é: por que nós não construímos como nos Estados Unidos? Antes, vamos fazer uma comparação rápida aqui. No Brasil, o modelo de construção necessita de muitos profissionais. É praticamente artesanal e a gente sabe que isso acaba prejudicando muito o tempo de uma obra. Já nos Estados Unidos, as casas elas são construídas por um processo que a gente considera até novo aqui no Brasil, que é o wood frame. Essa técnica, ela utiliza materiais que não são encontrados facilmente em qualquer loja de material de construção. É necessário uma loja especializada que venda esse tipo de produto. Mas afinal, o que é esse sistema? O que é o wood frame? Basicamente, ele é composto por estrutura interna de madeira e depois ele recebe um preenchimento com materiais isolantes, acusticamente e termicamente também. Isso dá o conforto térmico e acústico, obviamente. E, ao final, essa estrutura é fechada com gesso acartonado por dentro e normalmente placa cimentícia por fora. Tem alguns outros componentes ainda, como USB ou algumas opções para acabamentos internos e externos, mas, a grosso modo, essa é a técnica. O benefício, além da velocidade, é que isso aqui gera ainda muito menos entulho, o que é ótimo para o meio ambiente e seria excelente para nós aqui também. Aqui no Brasil, ainda, a gente tem um sistema bem similar a esse aqui, que é o steel frame, onde a gente troca a madeira por aço. Só que isso aí é um assunto para outro vídeo, porque hoje a gente tem o objetivo de comparar o que mais se faz nos Estados Unidos com a construção brasileira. Isso já existe no Brasil? Já existe sim, tanto o wood frame quanto o steel frame. Mas isso aqui ainda é um modelo em crescimento e, para ser franco, ele ainda está crescendo de uma forma bem lenta. Tá, Fifo, mas então se esse sistema ele também já é usado aqui, por que essa técnica ainda não está sendo amplamente utilizada? Ótima pergunta, mas antes, curte esse vídeo aqui, já manda para alguém que já pensou sobre isso, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, se inscreve, boa lembrança, Carol, porque toda quinta tem vídeo novo. Agora os motivos que a gente elencou do porquê que a gente segue construindo da mesma forma e não segue construindo, ou não começa a construir valendo como lá nos Estados Unidos. Motivo 1. O meu avô já fazia assim. O uso da madeira é muito típico em partes do norte da Europa, exatamente de onde vieram a maior parte dos imigrantes que colonizaram os Estados Unidos. No Brasil, que foi colonizado por Portugal, a gente manteve exatamente o mesmo tipo de construção que eles faziam lá. Muita pedra, alvenaria também e argamassa. E exatamente isso a gente segue repetindo hoje. Ou seja, os Estados Unidos seguem construindo como eles aprenderam a construir e como eles se familiarizaram, e o Brasil é a mesma coisa. A gente segue repetindo exatamente a mesma forma como nos foi ensinado lá atrás. E essa tradição está tão enraizada que mesmo arquitetos, engenheiros e construtores que deveriam puxar essas inovações e métodos mais práticos seguem projetando e criando exatamente dessa mesma forma, com muito concreto, muito aço, muito tijolo, argamassa e essa sujeira toda que é a nossa obra aqui no Brasil. Que beleza, né? Motivo 2. O nosso jeitinho. A gente gosta de inovar, a gente gosta de criar, mas a gente não gosta de quê? De manter. As nossas casas, elas são únicas. Desde as mais baratas até as mais caras, elas têm um design, têm um anexo, têm um puxadinho, tem uma coisa que é a nossa cara. Já nos Estados Unidos, a construção tende a ser muito mais padronizada. Por mais que não pareça, se a gente pegar as plantas, várias plantas de várias casas, localizadas até próximas, elas são iguais internamente. O que se muda é alguma coisa de revestimento na fachada, alguma coisa internamente, algumas posições de paredes, mas a grosso modo as casas tendem a ser muito mais repetidas do que aqui no Brasil. E agora tem o nosso pepino. É um pepino grosso. O nosso clima tropical tem muita chuva, é tudo muito frequente, e isso pode representar sim um grande desafio para estruturas ou casas de madeira, principalmente se não tiver isso que eu falei. A manutenção, aquilo que a gente não gosta de fazer muito. A madeira é muito mais suscetível a apodrecimento de insetos em um ambiente úmido, ou seja, problemas de durabilidade vão acontecer se a gente não der a manutenção e os cuidados devidos. O ideal é que a gente tivesse uma legislação muito mais rígida, exatamente como os Estados Unidos têm, para fiscalizar
esse tipo de construção e garantir que a gente utilizasse os materiais necessários, dando os cuidados necessários quanto a cupim, quanto a outros insetos e problemas que podem acontecer para essa construção, para sim garantir que a gente tenha um sistema construtivo muito mais durável, muito parecido com o que é a alvenaria. Ah, Fifo, mas mesmo assim a madeira nunca vai durar tanto quanto o concreto e o tijolo. Fala isso pro Japão, então. Os caras têm casa de madeira, templos, que são mais velhos que o Brasil. E tá lá. A diferença é que o japonês, desde o momento que acorda, ele devota-se à perfeição em qualquer coisa que eles façam. Essa aí eu tirei do Último Samurai. Motivo 3. O pedreiro que manda. Se você quiser construir uma casa em alvenaria com concreto lá nos Estados Unidos, é bem difícil achar mão de obra disponível para essa técnica. Isso faz com que, obviamente, esse tipo de construção ele seja muito mais caro por lá. Já a construção em wood frame, ela necessita de poucos profissionais no momento da montagem. Então isso beneficia muito um país onde a mão de obra é cara, exatamente como é lá nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, é exatamente o contrário. A gente tem poucos profissionais trabalhando em wood frame e os poucos que tem cobram bem por esse serviço. A construção, além disso, ela é muito aprendida no Brasil no canteiro de obra. Eu tive, por exemplo, um mestre de obras que ele começou a trabalhar porque ele bateu, quando bem novinho, no tapume de uma obra e pediu, tem serviço para mim. Aí o cara falou, chega aí, botou ele a fazer qualquer coisa lá. E aí ele foi crescendo. 30 anos depois ele virou mestre de obras. No Brasil ainda é muito assim. A gente não tem muitas vezes, infelizmente, uma escola preparatória para construtores, para ensinar tanto alvenaria, quanto wood frame, quanto steel frame. Isso ainda é muito carente aqui. E isso, consequentemente, se reflete na qualidade das nossas obras. Motivo 4. Corta madeira, compra madeira. Os Estados Unidos têm abundância em madeira. E ainda tem no país do lado, que é o Canadá, um forte parceiro comercial que entrega para eles madeira tratada rapidamente e com preço legal. E esse é o mesmo motivo porque algumas casas nos Estados Unidos, mesmo simples, casas de médio padrão, têm pisos de madeira, tabuão corrido, lindas, que seriam caríssimas no Brasil e eles têm lá disponível. Por conta disso, essa facilidade em encontrar esse tipo de material. E ainda tem uma questão bem importante, que é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que é o seguinte, para importar material de construção, eles têm benefício fiscal. Então tem uma taxa bem menor de impostos que são cobrados. E aqui no Brasil a gente sabe, né? Motivo 5. Questões ambientais. Algumas características elas podem estar sendo um entrave para que a gente tenha uma aplicação em uma grande escala aqui no Brasil. Primeiro, o uso da madeira. A gente sabe que ela é um recurso renovável, mas já acende um alerta de onde essa madeira ela vai ser retirada. Será que vai ser feito de uma maneira legal? A legislação ambiental ela já regulamenta o uso sustentável da madeira, um fato que é fundamental para garantir que as práticas elas sejam feitas da maneira correta. Segundo, outros materiais, além da madeira, então, como por exemplo a fabricação dos isolantes térmicos, elas podem causar um impacto ambiental, além da emissão de CO2 que acontece durante a fabricação desses componentes. Motivo 6. Quem paga essa conta? Aqui no Brasil, como a gente já falou, não tem ainda um leque grande de empresas que trabalham com essa técnica, mas a gente pode comparar com algumas casas de madeira pré-fabricadas, por exemplo, que são feitas aqui, elas têm sim um custo bem mais baixo que casas totalmente em alvenaria. Claro que o sistema é um pouquinho diferente, elas também têm a parte externa da casa em madeira, mas mesmo assim tem estrutura interna de madeira, como é o wood frame. Pensando por essa lógica, a gente pode pressupor que uma casa em wood frame aqui, se a gente tivesse a tecnologia disponível, ela seria mais em conta, certo? Só que o seguinte, não é barato. Mesmo sendo uma casa um pouco mais em conta, se você já orçou uma obra, sabe que uma obra é cara. E a gente tem um problema. No Brasil, as nossas normas e obrigações que devem ser cumpridas para conseguir financiar uma casa, elas têm limitações para a madeira. Às vezes no tempo que uma obra é financiada, ou algumas dificuldades ali em liberar um financiamento. Por conta disso, é muito difícil que a gente consiga 100% ou 80% de um financiamento numa casa de madeira. E aí tu vai conseguir pagar isso do teu bolso? E ainda falando em dinheiro, pensando em outro ponto, a gente tem um ponto super importante. Pensando num ponto, a gente tem um ponto. Olha só a redundância forte. Que é o seguinte, se a gente quisesse aproveitar ou tirar partido de todo o conforto térmico e acústico que essa técnica possibilita, a gente teria que ter um sistema de calefação e ar-condicionado bem similar ao que se encontra lá nos Estados Unidos, ou que eles fazem nas casas lá.
A gente não tem isso no Brasil aqui ainda. A gente no máximo tem um ar-condicionadozinho, um split, alguma coisa nesse nível, mas a gente não tem um sistema central numa casa, isso não é tão usual. Lá, até as casas mais em conta têm esse sistema hoje. Só que a nossa energia é muito cara e a deles não é. Então, como é que a gente vai pagar isso? Mas hoje nós temos a energia fotovoltaica, que reduz muito esse custo. Mas será que se a gente começar a usar isso em larga escala, o Brasil inteiro começar a abandonar ou praticamente fugir da questão da energia de Itaipu e afins, o governo não vai dar um jeito de cobrar ou tarifar isso, taxar a nossa energia mesmo limpa? A gente sabe que se o governo puder cobrar, ele vai cobrar. Vários argumentos furados. Esses são os melhores. Mas você dá um soco na parede e abre um buraco. Cara, por que tu vai dar um soco na parede da tua casa? Quantas vezes tu já deu um soco na parede de alvenaria da tua casa? Não tem porquê, né? Mas a madeira pega fogo facilmente. Mas as casas de alvenaria não pegam fogo, é isso? Elas se mantêm, fogo vem e elas... Não, fogo que não. Mas a madeira é fraca, ela não aguenta um vento forte, um terremoto, um furacão. Claro, e a forma como a gente constrói hoje aguenta tudo, é super segura. Todo tipo de construção, obviamente, ele tem que ser calculado levando em consideração esses fatores. Fatores de ventos predominantes, do solo, essas características e também a técnica construtiva que a gente vai escolher. Se no Brasil a gente começar a usar essa tecnologia em larga escala, as normas, as normativas, para fazer esses cálculos, elas vão ganhar um peso, que hoje elas não têm tanto, infelizmente, e a gente sim vai conseguir fazer construções tão seguras quanto os Estados Unidos. Lembrando que eles têm ventos e movimentação de solo muito mais frequentes que nós aqui. Então, se eles fazem lá dessa forma... Agora fica a pergunta, vale a pena construir uma casa nesses moldes aqui no Brasil? E a minha resposta é... Depende. Para você ter uma casa nesses moldes aqui, é necessário que sim, você tenha um planejamento, tenha uma excelente equipe treinada para essa técnica e talvez o principal, por incrível que pareça, que é uma coisa que o brasileiro não gosta muito de valorizar, um bom projeto. Projeto é um manual de instruções. Já pensou nisso? Sem um bom projeto, você não vai conseguir montar uma casa que é feita para ser montada. Então, se essa é a tua preocupação e tu quer conhecer uma técnica, escolher a técnica, na verdade, ideal para a tua construção e quer um parceiro para fazer um bom projeto, você já achou. Clique no link aqui abaixo que a gente te coloca na direção certa. Esse slogan é muito ruim. Se você tiver um slogan melhor para arquitetura direcionada, nos mande que a gente está precisando. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Te inscreve no canal que semana que vem tem um novo projeto, ou uma obra, ou só um vídeo de quinta mesmo. Tchau! Mas é que o brasileiro é teimoso, acha que pode fazer os troços sem se planejar, sem se organizar e acaba metendo os pés pelas mãos quase sempre. E aí depois fica dizendo, não, porque a obra é um desastre, porque os troços não funcionam, não andam, porque pedreiro, porque arquiteto só pensa em deixar caro, porque o engenheiro, ele não vai na minha obra.